Hello, you! Olha eu aqui, mais uma semana, Vânia, dando uma dica nova de inglês. Bem, essa semana vocês devem estar estranhando porque era para o Steve estar falando com vocês. Mas surgiu um imprevisto, um serviço de última hora que ele precisou fazer e eu me prontifiquei, porque eu gosto muito de falar com vocês, então tô dando a aula que seria dele. Bem, essa semana eu estava conversando com uma aluna que passou recentemente numa entrevista de emprego e uma das perguntas que foi feita, na verdade, foi uma afirmação e depois uma pergunta, interessante até, ela deu uma resposta que ficou com uma coisinha errada. A pergunta, o questionamento foi o seguinte: bem, todos nós erramos, já cometemos erros no trabalho, mas o que é que me garante que o erro que você cometeu no passado não vai voltar a acontecer agora? E a minha aluna disse: olha, porque eu aprendo com os meus erros, ou seja, eu não vou errar novamente com isso. Só que a frase que ela montou em inglês não estava exatamente correta. Então, para que vocês acompanhem bem, eu vou mudar aqui a minha tela, vou ficar pequenininha num cantinho. Tô aqui. E agora vocês conseguem ver a minha tela para acompanhar melhor. Então, a resposta que ela deu, se baseando na maneira como ela fala em português, é: I learn with my mistakes, né? Eu aprendo com os meus erros. Para nós é muito compreensível. Eu aprendo com os meus erros, ou seja, eu errei e a partir deles eu não vou mais cometer, né? Os erros que eu já cometi, não cometerei novamente. Só que se eu falo dessa forma em inglês, eu vou ter essa ideia. Eu sentada com os meus amiguinhos, todos eles chamados mistake, são erros, e nós estamos aprendendo juntos algo que uma outra pessoa está ensinando. Bom, não é isso que eu quero explicar. Então, como é que é a frase correta em inglês? E aí eu expliquei para ela. O correto é você dizer: I learn from my mistakes. You learn from your mistakes. E para ir um pouco mais além, eu ainda expliquei para ela. Você diz you learn from your mistakes, porque o from dá o sentido de a partir de. Você aprende a partir de um determinado erro e não o comete mais. E aí eu já vi a testa dela franzindo, o olhinho fechando e veio a fatídica pergunta: por que não com? Por que que não é igual ao Brasil? Bom, eu podia dar um monte de respostas longas para ela, explicar toda a história ou dar um monte de pontos gramaticais, mas eu preferi fazer uma outra coisa. E aí eu perguntei para ela: e por que é que não é similar, né? Antes de eu responder para você, você me responde. Por que que você acha que não deve ser similar à Inglaterra, Estados Unidos, Canadá, Nova Zelândia, Austrália? Por que não? E aí ela parou, pensou, virou umas páginas do livro dela. Quando ela subiu a cabeça, ela viu que eu ainda estava olhando para ela. Aí ela: não sei, teacher, sei lá, é porque a cultura deles é assim que eles falam. Ótimo, é isso mesmo que eu queria. Por que é que eu queria que ela respondesse isso? Porque todos nós temos mania de ficar perguntando por que que é assim? Por que que table chama table que não chama mesa? Por que que, sei lá, brinco não chama brinco, chama earring, que é a junção de ear de orelha, ring de anel? Por quê? Ué, porque foi assim que eles decidiram, foi assim que eles criaram. Você tem que entender, né? E todos nós temos que entender que quando se cria uma língua, eles não chamam um representante de cada país, senta todo mundo junto e fala assim: a partir desse momento, isso daqui chama microfone, isso aqui vai chamar caneca, ao redor do mundo inteiro vai ter que chamar a mesma coisa. Não. Cada grupo em cada país foi decidindo por eles, cada um surgiu numa época diferente. Muitos deles, quando criaram a língua deles, nem sabiam da existência do outro povo, então não dava para todo mundo sentar e achar que seria uma língua só. Então a gente tem que aprender a respeitar tudo isso, porque a nossa cabeça se expande mais, a gente começa a ver a coisa com outros olhos e vai ficar muito mais fácil aprender. Então, qual é a dica que eu dou para todo mundo? Respeite as outras culturas. Se você respeitar as outras culturas, os outros também respeitarão a sua e todo mundo vai aprender e se divertir, ter prazer em saber das diferenças que existem de um país a outro. Interessante, né?
Eu adoro saber sobre cultura porque eu aprendo inclusive sobre a língua através da cultura. Mas para quem ficou curioso, vocês sabem por que é que o Steve está enrolado com um trabalho hoje? Tem a ver também com cultura. Hoje é dia de ação de graças nos Estados Unidos, Thanksgiving. E uma das tradições deles é preparar um jantar diferente. Então o Steve está incumbido de fazer isso hoje e por isso ele não conseguiu gravar. As tradições do Thanksgiving, comidas, bebidas, jogos que acontecem, e inclusive a história de por que toda essa tradição iniciou, estão disponíveis num vídeo que eu gravei no YouTube. Eu gravei em outubro de 2015, então é só entrar lá no canal, procurar coisas de 2 anos atrás e vocês vão encontrar as tradições do Thanksgiving, toda a história ali, para vocês entenderem um pouquinho mais desse feriado que acontece hoje, que emenda amanhã, oficialmente emenda para o país todo, e aí eles só vão voltar na segunda-feira que vem a trabalhar. Essa aula de hoje eu espero que vocês tenham gostado. Semana que vem o Steve está aqui e na outra semana eu volto para falar de um assunto que eu tinha prometido, que são os outros últimos 2 memorizadores dos quais eu vou falar. So I see you next week. Bye!